Minha rapaziada torcedora da seleção brasileira, infelizmente o nosso parceiro Dorival Júnior foi mandado embora, não aguentou depois de tomar 4 gols da Argentina e nenhum desses bonecos seu Messi, também não conseguiu tancar meia dúzia de críticas do craque Neto e do Sormani no canal do YouTube, além da quantidade de Enzo fazendo análise no Instagram e falando que a seleção tava uma merda. Por conta disso, nosso querido Edinaldo Rodrigues chamou o nosso mano Dorival numa salinha e falou pra ele: ou você mete o pé ou infelizmente a gente vai ter que te dar um pé na bunda. E foi assim que aconteceu. No dia 28 de março, nosso querido amigo Dorival Júnior foi mandado embora e mais uma vez a seleção brasileira está sem treinador há um pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, né? Pois bem, rapaziada, mas quando a gente fala de seleção brasileira, não tem como colocar só a culpa no Dorival, tem muita coisa errada aí no meio, né? Como a gente já sabe da nossa querida dona CBF e também da quantidade de erros que eles cometeram nesse último ciclo. Então, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi o Dorival nesse um ano na seleção brasileira. Estaremos daqui a pouco numa final de Copa do Mundo e eu me programei para esse momento e podem ter certeza que nós vamos alcançar com trabalho, dedicação, entrega e uma mudança de comportamento de todos nós. Se isso não acontecer, naturalmente que É sempre bom lembrar, né, rapaziada, que desde o começo de 2022 o nosso querido treinador Tite já estava falando à esquerda e à direita que ele ia meter o pé, que ele estava de mala feita e só cumprindo aviso prévio ali na CBF. Porém, por algum motivo sombrio e desconhecido, tinha gente dentro da própria CBF que achava que não, que ele ia ficar, que era só brincadeira. O Tite meteu o pé depois que o Marquinhos perdeu aquele pênalti e a gente ficou sem treinador desde então. Chamaram o Ramon Menezes, que colocou a seleção brasileira em campo contra Marrocos, Guiné e Senegal, e era óbvio, rapaziada, que isso não ia dar certo, né? Não precisava nem falar. E isso aqui não é uma crítica ao Ramon Menezes, tá, rapaziada? Até porque ele teve pouquíssimo tempo, nem tinha muito o que ele fazer e ele mesmo sabia que ele era só um tapa-buraco. Porém, por incrível que pareça, ele ficou mais de 6 meses comandando a seleção brasileira, comandou a seleção em 3 amistosos, conseguiu perder para o Marrocos lá em Marrocos, ganhou de Guiné de 4-1, mas sinceramente não fez mais do que obrigação e conseguiu perder para o Senegal de 4-2, com direito a 2 gols do Mané, um gol contra do Marquinhos, aquele típico de jogo que se é no FIFA você pega o seu notebook e joga ele pela janela. Depois desse começo de ciclo terrível, a seleção brasileira tem a brilhante ideia de ir atrás do Ancelotti, com o Edinaldo ligando para ele todo final de semana igual os números de São Paulo quando você atrasa a fatura do cartão. Mas o Ancelotti não deu um sinal positivo, não confirmou nada, não quis assinar aquele contrato, ficou só na palavra. E a nossa seleção trouxe o querido Fernando Diniz, que estava fazendo o papel de Julius ali, trabalhando em 2 empregos. Pois bem, a seleção estreia muito bem contra a Bolívia, consegue ganhar do Peru e depois foi só o Peru mesmo. Empatou para Venezuela, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia, perdeu para a Argentina e aí quem perdeu o emprego foi o nosso querido Fernando Diniz. Pois bem, para completar todo o problema, nosso querido amigo Ancelotti renova o seu contrato no Real Madrid, chuta o Edinaldo de canto e bloqueia o contato dele para ele nunca mais mandar aquela mensagem no Zap. Porém, rapaziada, tinha um cara que estava fazendo um trabalho muito bom no Flamengo, fez um trabalho muito bom também no São Paulo e era o Dorival Júnior. E naquela situação, de fato, era a melhor opção, tá? Isso aqui não é uma crítica à CBF. Com a recusa do Ancelotti sem buscar técnico estrangeiro, de fato, a melhor opção em solo nacional era o Dorival Júnior. E assim foi feito. Dorival assume no dia 10 de 1 de 2024 como um grande presente de ano novo do Edinaldo e começa ali os trabalhos com o objetivo de levar a seleção para a final de Copa do Mundo, como ele bem disse depois, né? E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Você tá tirando onda, viado? Eu não vou pra Você tá tirando onda? Vai, pega o dinheiro do cara. Pois bem, Dorival estreia na seleção contra a Inglaterra no dia 23 de março e ele levou a campo a seguinte seleção. No gol, o Bento, que perdeu muito espaço depois que foi para a Arábia Saudita, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, completando a última linha, Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes no meio de campo, Rafinha, Rodrigo e Vinícius. Aqui tem algumas coisas interessantes pra gente comentar. O Rodrigo jogando de falso 9, algo que eu nem vou entrar tanto no mérito agora, mas dá pra gente falar depois. O Danilo, que nesse último ciclo aí acabou mais se queimando do que qualquer outra coisa. Fabrício Bruno, que pouquíssimas vezes vai aparecer aqui novamente. Beraldo, que depois desse período perde sua titularidade. O Wendel,
que depois de um tempo também para de ser convocado, nunca mais é chamado e é escanteado pelo Dorival. Além de jogadores aí que acabaram se prejudicando. O João Gomes é um exemplo de jogador que chegou muito bem na seleção, chegou até pedido na seleção. E tem mais alguns jogadores aí que hoje em dia a gente sabe que não são mais unanimidade na seleção, como por exemplo Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio João Gomes, que foi uma chamada ali do Dorival, aprovada na época, porém com o passar do tempo não conseguiu desempenhar. Esse jogo contra a Inglaterra foi um tanto quanto complicado, aquela seleção da Inglaterra era ainda comandada pelo Southgate, a gente teve algumas dificuldades sim, obviamente, mas acabou tudo bem. O Endrick fez um gol e ficou bem marcado até pelo primeiro gol dele na seleção brasileira. E rapaziada, por mais que tenha sido um amistoso, a seleção brasileira não ganhava há um tempo, tá? Desde 12 de setembro de 2023 a gente não ganhava um jogo, que foi aquele contra o Peru, que o Marquinhos faz o gol de cabeça no último minuto. Então sim, essa vitória naquela época foi sim muito importante, a gente precisava de um pouco mais de ânimo na seleção brasileira. Logo na sequência a gente tem os amistosos contra a Espanha e outros dois que vão acontecer lá nos Estados Unidos. Contra a Espanha foi mais um jogo complicado, a gente não mudou o nosso time titular, fomos exatamente com a mesma escalação. A Espanha estava embalada, gerou muita dificuldade pra gente, porém a gente conseguiu sair com um empate até que bom, com o Paquetá fazendo de pênalti nos últimos minutos ali. Inclusive esse jogo teve mais um gol do Endrick, que entrou no intervalo na saída do Rafinha. Pois bem, rapaziada, 3 meses depois tem os amistosos de preparação para a Copa América lá nos Estados Unidos, em que eu não vou entrar muito no mérito, né? A gente sabe que ali foi muito mais uma preparação mesmo, teste de novas peças, e a seleção teve pouquíssimo tempo para treinar, nem é justo falar desses amistosos. E agora a gente vai falar do primeiro grande desafio do Dorival Júnior na seleção brasileira, que foi a Copa América, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Começando pela fase de grupos da Copa América, a gente tinha um grupo relativamente fácil. A gente ia pegar Costa Rica, Paraguai e o mais complicado, que era a Colômbia. Nesse jogo contra a Costa Rica, a expectativa era boa, né? A gente tinha ali feito alguns amistosos bons contra a Inglaterra e Espanha, o trabalho estava evoluindo, não estava mais aquele desânimo todo na seleção, e a gente empatou contra a Costa Rica 0-0, né? Complicado. Num jogo um tanto quanto complicado de fato, a gente teve mais uma vez o Rodrigo de falso 9 e a gente tem alguns problemas aí na seleção que eu vou repetir bastante, tá? Mas presta atenção que nesse momento vai ser importante. Para começar, a gente teve a seleção escalada de uma maneira bastante parecida. A gente teve Danilo, Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, com Alisson no gol. Bruno Guimarães, João Gomes, Rafinha, Paquetá, Rodrigo e Vinícius. Esse foi o time que jogou contra a equipe da Costa Rica. Nesse jogo, o Rodrigo novamente jogou de falso 9 e o Vinícius jogou por fora, né? Jogando como ponta mesmo. Essa partida ficou marcada por algumas coisas. Primeiro, a seleção tem muitos problemas com os laterais. Para começar pelo Guilherme Arana, que fica conflitando o tempo inteiro com o Vinícius Júnior, porque eles ocupam praticamente o mesmo espaço. Dificilmente o Vinícius joga com lateral de ultrapassagem. Lá no Real Madrid, o Mendy fica praticamente como um zagueiro, pouquíssimo ultrapassa, e o Guilherme Arana é um cara de muita ultrapassagem, então toda hora os dois ficavam se bicando ali, batendo no mesmo espaço. O Vinícius Júnior jogou um mal, e isso não vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre, mas ele foi abaixo. A seleção apresentou muito problema para jogar por dentro, mesmo com o Rodrigo de falso 9, e aí você enfrentando uma linha de 5 só jogando por fora, obviamente ficou muito difícil do Brasil vencer a Costa Rica. Além disso, um problema recorrente que tinha na seleção brasileira, que a gente vai falar sobre, que é a dificuldade de jogar contra a linha baixa. Muita gente saía do bloco para circular por fora, na hora que por algum milagre alguém achava uma jogada individual pela lateral, não tinha ninguém para pesar na área, e aí a Costa Rica defendendo ali o funil com 5, às vezes 8 cabeça, dificilmente a seleção ia arrumar alguma coisa, e foi o que aconteceu, a gente não arrumou nada. Pois bem, mas até aí tudo tranquilo, acontece, a gente teve volume, teve finalização, vamos para cima para o próximo jogo, a gente pegou o Paraguai. O Paraguai, até o momento, foi a melhor vitória do Dorival em nível de rendimento. Nesse jogo, o Savinho foi titular no lugar do Rafinha, o Vinícius Júnior jogou melhor, o Paraguai entrou num 4-4-2 que possibilitou muito mais o jogo por dentro da seleção, porém é fato que a gente teve ali os 30 primeiros minutos muito abaixo. Porém, depois disso, a gente conseguiu achar uns golzinhos, deu tudo certo, vencemos o Paraguai por 4-1 e seguimos aí em busca da nossa querida classificação para o mata-mata da Copa América. Agora
Agora, falando do jogo contra a Colômbia, esse sim é preocupante, porque foi o pior jogo da era Dorival até aquele momento. O Rafinha voltou para o time titular, foi a primeira vez que a seleção demonstrou muitos problemas defensivos, principalmente nas transições, e a Colômbia foi o time que conseguiu disputar a posse de bola com o Brasil, ora ficando 50-50, explorando ali vários problemas defensivos. Um dos nossos principais problemas eram as duplas de volantes, João Gomes e Bruno Guimarães saltando pressão praticamente o tempo inteiro e o tempo inteiro gerando uma quantidade absurda de espaço no corredor central. Isso não vai ser a primeira vez também que a gente vai falar sobre isso. Pois bem, o Rafinha achou um gol de falta, a Colômbia depois consegue um empate e a gente acaba no 1-1, e ali, rapaziada, gerou uma série de críticas em direção à seleção brasileira, principalmente ao Vinícius Júnior, que fez mais uma partida abaixo, tomou um amarelo e ficou suspenso para o jogo contra o Uruguai. Como eu disse, o time do Uruguai é um time qualificado, tem muito bons jogadores, como você disse, mas a gente também, o nosso meio de campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier, qualificados. Se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter em Uruguai, Então eu acho que a gente não perde nesse aspecto. A gente tem uma seleção muito, muito boa e a gente está bem tranquilo nesse aspecto. A gente vai se preparar da melhor forma. Eles gostam de ter a bola, a gente também, e a gente vai fazer de tudo, como eu disse, para ficar com a bola o máximo possível e deixar escorrer. Ô Andrés, aqui na esquerda, ó, você não tem medo de morrer não, moleque? Para de falar merda, pô. Rapaziada, o jogo contra o Uruguai foi um pouquinho complicado, né? Teve essa declaração do Andrés Pereira antes do jogo que complicou bastante pro nosso lado. O Uruguai postou um vídeo resposta e a gente já tava esperando, meus amigos, a gente ia apanhar até umas horas dos uruguaios maluco para dar tapa na cara da gente. Nesse jogo contra o Uruguai é até difícil de fazer uma análise, cara. Foram simplesmente 26 faltas do Uruguai. Para grau de comparação, o jogo contra a Costa Rica, os caras fizeram 10 faltas na gente. O Paraguai fez 12, tomando de 4-1. E a Colômbia, que foi um pouquinho acima, fez 19. A gente tá falando de 26 faltas do Uruguai, além das 15 faltas dos brasileiros, contemplando aí um total de 41 faltas, 41 paradas no jogo. Obviamente o jogo foi muito ruim, pouquíssimo andou, porém o Nandes no segundo tempo quis fazer uma gracinha, foi expulso e aí o Uruguai fechou o bloco, baixou linha, a gente não conseguiu achar nada. Mais uma vez que eu vou falar aí sobre a dificuldade da seleção em enfrentar bloco baixo, vai anotando. Nesse contexto o Dorival tentou, tá? Ele colocou o Andrés, colocou o Douglas, colocou o Savinho, colocou o Martinelli, colocou o Evanilson e não deu certo, a gente foi para os pênaltis, que gerou aquela cena inusitada dele chegando lá no meio do rondo e levantando o dedinho igual eu quando faço merda em casa. E nesse jogo aí o Militão e o Douglas acabam perdendo os pênaltis e meus amigos, foi crítica pra tudo que é lado. Foi craque Neto, Sormani, foi Benja, foi todo mundo, cara. Todo mundo caiu pra cima da seleção brasileira e aí a gente chega nas eliminatórias com esse clima excelente, né? Um monte de jogador queimado, um monte de gente sendo criticada e a seleção nada bem nas eliminatórias, precisando ganhar jogo, porque nessa ocasião aí a gente tava em sexto na tabela. A seleção brasileira... Bate o pênalti, truta! Bate, vocês são uma vergonha, mas a mais vergonha... Pois bem, rapaziada, jogos novos, vida nova, entramos contra o Equador, um jogo que a gente ganhou de 1-0, tem algumas coisas interessantes aí pra gente falar. Primeiro que teve mudanças, né, a gente teve aí o Luiz Henrique de titular, também teve o André de titular, entrou no lugar do João Gomes. O João Gomes, inclusive, que nessa época aí já sofria muitas críticas. E a gente também teve a entrada do Gabriel Magalhães no lugar do Militão, que o Gabriel Magalhães provavelmente é um dos melhores jogadores aí, não somente no ciclo do Dorival, mas no ciclo como um todo. Ele se provou bastante de fato e merece a titularidade. A gente ainda teve o Rodrigo novamente, mais uma vez atuando como falso 9, e o Vinícius Júnior jogando por fora. Agora o Paquetá fazendo de fato mais um papel de 10 e não como um 8 num tripé, jogando basicamente num 4-2-3-1. A gente ganhou esse jogo de uma maneira até tranquila, o Rodrigo fez um gol no primeiro tempo, o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, e aí até uma coisa da hora de se falar sobre o Dorival, rapaziada. Muita gente acredita que o Dorival é um cara de ter a posse o tempo todo, tentar controlar o jogo inteiro, tentar ser agressivo basicamente em todos os momentos, mas não. Ele sempre foi conhecido por ser um treinador extremamente equilibrado. Então ele queria de fato uma seleção que fosse equilibrada, uma seleção que atacasse bem, mas também uma seleção
seleção que defendesse bem. Então não ia ser uma seleção que ia ganhar de 4-0, 3-0 de todo mundo, como teve ali a época com o Tite, mas também não seria uma seleção que seria completamente vencível pelos adversários. A gente teria ali jogos de 1-0, jogos de 2-1, jogos de 2-0, porém que a gente fosse superior aos nossos adversários, como foi, por exemplo, o jogo contra o Equador. Logo na sequência a gente tem o jogo contra o Paraguai, né? O Paraguai que era aquele que a gente tinha colocado 4-1 na Copa América, que jogamos super bem, tava no momento da gente, de fato, vencer de uma maneira mais forte os nossos adversários e elevar a confiança ainda mais de todos os jogadores. A gente perdeu o jogo. A gente perdeu o jogo de 1-0 pro Paraguai. Complicado. Esse foi um jogo que foi muito marcante, porque a gente tem algumas características que foram as primeiras no ciclo do Dorival. Primeiro que foi a primeira derrota, primeiro que o Endrick começa no time titular e esse jogo aí ajuda muito a ele ser queimado, entre aspas, na seleção, porque ele é substituído logo no intervalo. O Rodrigo começa pela direita e no meio do segundo tempo ele já volta pro meio. A seleção tem um problema incrível na profundidade do lado direito, rapaziada. Pensa bem comigo. O Rodrigo é um jogador que, por mais que ele jogue na direita, ele vai buscar o corredor central em vários momentos. O Paquetá, que teoricamente jogou um pouco mais aberto, ele vai atuar mais pro meio, até porque também ele é canhoto, então ele vai puxar para dentro. E o Danilo não é um lateral de profundidade, a gente sabe disso. O Danilo nos últimos anos vem jogando de lateral esquerdo, volante e zagueiro. Ele não vai jogando como lateral direito, muito menos lateral direito de atacar profundidade. Então a gente tem um problema claríssimo na lateral direita, e na lateral esquerda a gente ainda segue com aquele problema do Arana com o Vinícius Júnior. Ou seja, esse foi um jogo que não somente foi uma derrota, mas escancarou vários problemas da seleção brasileira, rapaziada. E isso é importante se falar porque são problemas que vão se repetir no ciclo do Dorival Júnior. Depois de aproximadamente um mês, o Brasil volta a atuar agora contra o Chile. Nesse jogo contra o Chile a gente não teve Vinícius Júnior, o Rodrigo jogou na esquerda, o Rafinha, que estava jogando como um ponta esquerda /meia no Barcelona, vem para a seleção jogar como 10. O Igor Jesus, que estava bem no Botafogo, começa de titular. O Abner Vinícius começa de titular. E nessa seleção, especificamente, a gente teve esse problema na lateral esquerda resolvido, entre aspas, tá? Porque agora o Rodrigo ficava muito claro que ele vinha por dentro e o Abner tinha todo o corredor para ele passar. Além disso, quando o Rodrigo recebia mais próximo da linha, o Abner fazia as ultrapassagens por dentro. Então não eram dois jogadores conflitantes, eram jogadores que podiam jogar no mesmo lado. E por mais que a gente tivesse esse problema resolvido na esquerda, a gente teve outros problemas durante o jogo. Por exemplo, a falta novamente do Danilo na profundidade, jogando pelo lado direito junto com o Savinho, que puxava muito para dentro e precisava desse lateral junto com ele. A presença da dupla André e Lucas Paquetá, que no papel é uma excelente ideia, porque é um jogador que constrói mais, no caso do André, e um jogador que ataca mais espaço, no caso do Paquetá. Porém, basicamente, os dois ficaram na mesma linha o tempo inteiro, não geraram nenhum tipo de dinâmica para a seleção e a gente acabou travado nisso. E por conta disso, até acredito que a gente só conseguiu a virada no final do jogo com o gol do Luiz Henrique, o seu primeiro pela seleção brasileira. 5 dias depois, a gente enfrentava o Peru aqui no Brasil. Esse sim foi um jogo muito bom, provavelmente o melhor jogo do tempo do Dorival. Foi um jogo onde o Wanderson entrou no lugar do Danilo, então a gente finalmente resolveu aquele problema pela direita. Como o Abner foi mantido no lado esquerdo junto com o Rodrigo, que desempenhou melhor nesse jogo, é preciso falar, o problema do lado esquerdo também foi resolvido. E nesse jogo ele não repetiu a escalação usando o André e o Lucas Paquetá. Ele usou o Gerson e o Bruno Guimarães. E o Gerson sim era um jogador que atacava muito espaço. Então com isso ele conseguiu se sobressair e a seleção conseguiu uma vitória muito boa de 4-0 em cima do Peru, jogando em casa. Nada a se falar sobre esse jogo. Muitos problemas resolvidos, vamos pro próximo ciclo, agora sim a gente deu uma animada. E logo na sequência teve o jogo contra a Venezuela, aqui a gente já tem algumas mudanças sim em comparação ao jogo contra o Peru. A gente não tem o Rodrigo, mas a gente tem a volta do Vinícius Júnior para a seleção brasileira. A gente tem um bom primeiro tempo, né, com exceção ali da saída de bola da seleção brasileira, que foi um problema evidente, rapaziada. A saída de bola da seleção é um problema muito recorrente na seleção do Dorival. A gente tem pouquíssimas dinâmicas, pouquíssimos movimentos para sair curto. É muito fácil quando o adversário sobe individual, encaixa na gente, não deixa a gente jogar. E a saída longa também nem sempre deu certo. Às vezes dava certo buscando o Vinícius nas costas da linha, porém a gente ficava muito limitado somente a isso. E obviamente em algum momento a rapaziada aprendeu a defender. Pois bem, esse é o jogo que o Rafinha acha aquele gol de falta. A Venezuela empata logo cedo no segundo tempo. E aí depois que a Venezuela empatou, eles se fecharam, baixaram o bloco. Novamente a gente teve muita dificuldade. Nesse jogo também ficou marcado por o Vini perdendo um pênalti. E essa foi mais uma partida onde o Vinícius Júnior foi a
abaixo do que poderia. Esse jogo contra a Venezuela também tem uma característica que foi a suspensão do Wanderson. Com isso, o Danilo voltou a jogar pelo lado direito. E obviamente a gente teve novamente aquele problema da falta da profundidade pelo lado direito. Não tô falando que isso é um problema por conta do Danilo, mas é uma questão de característica, tá? O Uruguai dessa vez teve um jogo bem diferente, né? Bem diferente, nem se compara. Foi um jogo que eles jogaram com uma linha mais baixa, não bateram tanto na gente. A gente dominou a posse em grande parte do tempo. Teve vários movimentos do Gerson atacando a última linha deles, tentando encontrar ali alguns espaços no funil, porém não foi o suficiente. A gente novamente tem vários problemas contra bloco baixo. O Valverde achou um golaço, a gente empatou depois com o Gerson, e nesse momento aí a seleção já estava em quinto nas eliminatórias, e o Dorival tinha 7 empates e 6 vitórias. Cara, o Dorival tinha mais empate do que vitória nesse momento da seleção brasileira. O jogo contra a Colômbia, né, que foi ali o começo do fim pro Dorival. A gente tem mais mudanças no time titular, e mais uma vez eu estou falando de mudanças, tá? E eu não tô falando somente de mudanças de jogadores que eram para ser titulares e voltam. Eu tô falando de um ciclo que toda hora tem alguma mudança na seleção brasileira, cara. E isso faz muito mal para você consolidar um modelo de jogo, principalmente falando de seleção. Mas, pois bem, a gente tem o retorno do Wanderson, tem o João Pedro começando como titular, o Alisson volta como titular, mas sofre uma lesão e é substituído pelo Ben. A gente tem Vini, Rodri e Rafinha juntos novamente, depois de um tempinho aí sem os três jogarem juntos. Porém, com o Rodrigo jogando pelo lado direito e o Rafinha jogando mais como um 10 novamente. Rapaziada, aqui a gente já viu que não deu certo jogar com o Rodrigo de falso 9, né? É uma pena que ele só percebeu isso depois do jogo contra o Paraguai, que a gente perdeu aí uma Copa América inteira e mais alguns jogos de eliminatória. Porém, acontece. O jogo contra a Colômbia começa bem, a gente acha um gol logo cedo, a seleção entra naquela disputa pela posse, ainda não deixa completamente entregue para a Colômbia, fecha um pouco mais o bloco, parecido que foi aquele jogo contra o Equador. A Colômbia consegue um gol depois do erro do Joelito, que não é possível que tinha tanta gente ao redor e ninguém falou pra ele: ladrão, tem um ladrão ali. E aí o primeiro tempo foi um tanto quanto desesperador, a gente não conseguiu fazer mais nada. Porém, no segundo tempo, rapaziada, a gente teve uma atuação muito melhor, inclusive com destaque para o Vinícius, que não somente fez o gol, mas foi muito mais participativo. Também teve a entrada do Savio no lugar do Rodrigo. Esse sim jogou mal, mais uma vez, e a seleção conseguiu superar ali a Colômbia no finalzinho do segundo tempo. Esse jogo sim, foi uma atuação muito melhor comparado a principalmente aquele jogo contra a Colômbia lá na Copa América. E agora, rapaziada, a gente entra no jogo contra a Argentina, né? Esse daqui é inacreditável. Eu acredito que você já deve ter visto 1 milhão de análises, né? Até porque saiu em todo lugar, inclusive com o Tagliafico humilhando a gente, né? Como sempre. E nesse jogo a gente teve mudanças no time de... Cara, não aguento mais falar de mudança. A gente teve o Bento de titular, Wesley na lateral direita, Murilo na esquerda, o Joelinton no meio de campo, André no meio de campo e Matheus Cunha jogando ali como se fosse um 4-4-2 junto com o Vinícius. E bom, rapaziada, já começou por aí. A gente escolheu o 4-4-2 contra a Argentina. A Argentina essa que estava jogando com uma cacetada de médios, e por conta disso, obviamente, a gente sofreu com muita inferioridade numérica no meio de campo. Era McAllister, era Almada, era Enzo, era De Paul, era o Álvares baixando, todo mundo explorando ali um espaço que somente o André e o Joelinton tinham alguma responsabilidade de defender. Além disso, o Vinícius e o Matheus Cunha estavam num 3-2 o tempo todo, com Paredes, Romero e Otamendi, e a gente ficou igual bobinho olhando para a bola, igual no primeiro gol deles, que também foi um golaço, né? Tem que ser dito. Eles acham o segundo gol muito cedo, Matheus Cunha desconta, McAllister acha o terceiro, e aí basicamente já tinha acabado, né? No intervalo, o Dorival faz muitas mudanças, tira o Rodrigo, tira Joelinton, tira Murilo, coloca Léo Ortiz, coloca João Gomes, coloca Endrick, porém a gente já sabia pela postura e a gente sabia também pelo placar, 3-1 só no primeiro tempo, que não ia dar para a seleção brasileira. O Simeone acha o quarto gol e a seleção acaba tomando aí uma das mais vergonhosas derrotas da história. Rapaziada, depois disso aí a gente volta pro começo do vídeo, né? O craque Neto falou pra cacete, o Sormani falou pra cacete, até quem não sabia falar começou a falar sobre a seleção brasileira, porque é incrível, né? A partir do momento onde a seleção brasileira perde, todo mundo vira treinador, aquela conversa de bar vira a conversa mais verdadeira de todos os tempos, e aquele seu parceiro que você sabe que não assiste futebol tem uns 2 anos e meio, começa a dar pitaco sobre a seleção brasileira. Pois bem, né? Aqui a gente tem algumas coisas pra falar sobre a demissão do Dorival. A primeira é a insistência na ideia do Rodrigo como falso
falso 9, que eu sinceramente até agora não entendi quando foi que ele desempenhou essa função em algum outro lugar, quando foi que isso deu certo na seleção para ser repetida tantas vezes. A demora para encontrar a melhor dupla de médios e características. Ele começou o trabalho num tripé, utilizando Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes. Depois ele mudou para Paquetá e André, Bruno Guimarães e Paquetá, e assim por diante. Várias outras tentativas, só foi achar uma dupla de médios que fazia sentido, que era Gerson e Bruno Guimarães, no final do trabalho, e aí ficou tarde, né, obviamente. Teve uma demora muito grande para a leitura dos problemas nas laterais também. Era muito mais fácil resolver esse problema do que resolver as dinâmicas para a equipe entrar num bloco baixo, por exemplo. A saída de bola da seleção brasileira não melhorou em momento algum, e eu tenho uma teoria para isso. Eu acredito que não era um foco na seleção do Dorival, porque eles acreditavam de fato que essa era a seleção mais equilibrada. Então eles preferiram trabalhar a parte defensiva e a parte ofensiva em igualdade. Em algum momento eles tiveram que deixar a saída de bola de lado. Provavelmente foi isso que aconteceu. E foi assim que ficou até o final do trabalho. Eu falei aqui, né, da quantidade de mudanças que a seleção teve. E rapaziada, quando eu falo de mudanças, não tô falando somente de nomes, tá? Quando você muda uma dupla de volantes, quando você muda a última linha, você muda as estruturas. Então, alguns jogadores precisam jogar mais próximos da base da jogada. Alguns jogadores precisam jogar mais em meio espaço, como é o caso do Wendel, por exemplo. Se a gente olhar para as laterais, a gente tem várias mudanças na estrutura. O Wendel, por exemplo, precisa jogar um pouco mais em meio espaço e ter um extremo por fora. O Abner, o Arana precisam jogar por fora, tendo bastante espaço para ultrapassagem. Do lado direito, o Danilo tem que jogar mais próximo dos zagueiros, enquanto o Wanderson não tem problema nenhum em jogar como se fosse um ponta. Tudo isso gera mudança, porque a mudança de um jogador de posição também vai afetar todos os outros jogadores que estão ali naquele setor. Com isso, obviamente, você tem uma dificuldade muito maior de consolidar a dinâmica, e com pouco tempo para treinar e muita mudança, você não tem dinâmica alguma. Pouquíssimo desenvolvimento dos atletas tidos como promissores é um outro grande motivo para a demissão do Dorival. Pensa bem, quem são os jogadores que o Dorival chamou para a seleção e de fato desenvolveu? Você tem Estevão, Hendrick, alguns outros jogadores como o João Pedro, por exemplo, João Gomes, que ainda é muito novo. Qual desses jogadores de fato evoluiu na seleção brasileira? E por último, não menos importante, a gente tem dois pontos aí que eu acredito que são os principais. Comportamentos completamente abaixo do esperado contra equipes em bloco baixo. Rapaziada, você tá na seleção brasileira, a única que tem 5 estrelinhas no peito. É óbvio que qualquer seleção na América vai fazer um golzinho contra você, vai se fechar e vai te quebrar na porrada. E você precisa ter dinâmicas para você atacar uma equipe em bloco baixo, que é muito mais difícil em comparação a outros momentos do jogo. E por último, não menos importante, isso aqui não é culpa só dele, mas tem que ser dito, né? O desempenho de Vini e Rodrigo na seleção brasileira é muito abaixo mesmo. Esses foram os principais motivos que levaram para a demissão do Dorival Júnior. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou desse estilo de vídeo um pouco mais diferente também. A gente tá mais uma vez sem treinador na seleção brasileira, então já aproveita e fala aí quem você acha que tinha que ser treinador. Aproveita e chama aquele teu parceiro lá de mesa de bar que acha que sabe sobre tudo e esquece, na verdade, como que foi todo o ciclo do Dorival. Aquele abraço, aquele beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Se você quer dominar a análise tática e ter uma visão mais profunda sobre o futebol, ou explorando o jogo da LabFoot é o seu lugar. Um curso online e completo que vai te ensinar a analisar jogos, jogadores e times com a visão profissional e profunda. E o melhor, inscritos no canal Centro do Jogo tem 20% de desconto. Então já entra no primeiro link na descrição, faça sua matrícula, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo.